o Senhor da tua vida, o Deus a quem você serve, Ele não perde o controle de nada. De nada. Descansa no Senhor. E conforme o coração dele, Ele vai conceder o desejo do seu coração. E vai cuidar de você e da sua família. Em nome de Jesus.
Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Cante ao Senhor, Confiarei em Ti. confiarei. Nós confiamos em Ti, Senhor. Em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Nós sabemos que todas as coisas estão no Senhor. E temos a certeza que o Senhor tem abençoado a nossa vida. Mas nós não queremos servir ao Senhor pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é na nossa vida. Que tu possa estar buscando ao Senhor, meu amado, por tudo que Ele tem feito por você e pela salvação que Ele tem te dado. Do que adianta ter as riquezas desse mundo, ou ser honrado por todo o seu não, estiver perto de Ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de Tuas mãos. Diga ao Senhor: só quero Tuas bênçãos. Se eu tiver Tua presença dentro de mim, Te ouvir, Te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu Te buscar. É impossível alguém estar perto de Ti e Tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu Te buscar. É impossível alguém estar perto de Ti e Tuas bênçãos não ter. Estar contigo. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de Tuas mãos. Só quero Tuas bênçãos se eu tiver Tua presença dentro de mim. Te ouvir, Te conhecer
coisa que o homem pode ter, Senhor, Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Cante ao Senhor, meu amado. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui, Senhor. Tua glória eu quero tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Se eu te buscar, é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Teremos o culto infantil? Então vamos chamar as nossas crianças para o culto infantil. Onde elas estão? Tias Ellen e Lenita também venham para cá. Elas estavam escondidinhas, né? Escondidinhas do frio. Já falou o versículo? Vai. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10b. Eu ia falar isso. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 10:22. Chamar a Lenita para orar pelas nossas crianças. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por este dia, Deus, porque mais uma vez estamos na sua casa, Pai. Obrigada por este privilégio, Deus, de estarmos aqui te adorando, te servindo, Deus. Senhor Deus, toma, Senhor, essas crianças, ó Pai, que o Senhor possa estar protegendo, guardando, livrando de todo mal, Deus, que elas possam estar crescendo, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, e quando crescer, não venha se desviar dos seus caminhos, ó Deus.
Senhor Deus, peço que o Senhor continue a falar nos nossos corações, ó Pai, seja com culto aqui, Deus, seja com culto infantil também, Deus, que tudo que for falado, ó Deus, possa estar guardado nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos lá com as tias? Enquanto nós ouviremos o grupo Exaltar-te. De manhã bem cedo, vendo a multidão, eu sinto que não sabem para onde vão. Mas cada dia que me vem tem algo bom pra mim, pois oro ao Senhor e canto assim. Eu não consigo seguir em frente sem que dê um tempinho a Cristo, dizendo que o amo enquanto quero bem. Eu não consigo seguir em frente sem que dê um tempinho a Cristo. Ele sempre quer cuidar de mim. Posso ver milagres de amor Jesus nos conceder, e lembro do Calvário em que sofreu em dor sem fim, e hoje ainda quer cuidar de mim. Eu não consigo seguir em frente sem que dê um tempinho a Cristo, dizendo que o amo enquanto quero bem. Eu não consigo seguir em frente sem que dê um tempinho a Cristo. Ele sempre quer cuidar de mim. Eu não consigo seguir em frente sem que dê um tempinho a Cristo, dizendo que o amo e quero bem. Eu não consigo seguir em frente sem que dê um tempinho a Cristo. Ele sempre quer cuidar de mim. Ele sempre quer cuidar de mim. Tem amor e quer cuidar de mim. Nós vamos cantar o hino de número 361 do cantor cristão, enquanto nós vamos conhecer aqueles que estão aniversariando esta semana. Temos a irmã Maria Eunice Rodrigues Mota,
Se encontra? Irmã Jaira também não a vi. Então, vou pedir ao casal Marcos e sua esposa para receber os cumprimentos dos irmãos aqui, representando estes nossos irmãos aniversariantes desta semana. Salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Que poder me dá Jesus para andar em sua luz e levar a minha cruz. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Cristo já por mim morreu, sua graça concedeu, e por mim na cruz venceu. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Eu no céu irei morar, com os anjos vou cantar, a Jesus irei louvar. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Pedir a irmã Sandra que venha orar pelos nossos irmãos aniversariantes, os irmãos enfermos e também
agradecendo a Deus pelas ofertas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor concede em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por cada um que esteja aqui presente, ó Pai. Obrigada pela vida do meu esposo, Senhor Deus. Obrigada por cada família aqui representada, Senhor Deus. Eu venho te agradecer, ó Pai, pelo dízimo, pelas ofertas, ó Pai, que foram depositadas aqui no teu altar, Senhor Deus. E pedir mais uma vez, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Perdoa as nossas falhas e aumenta cada vez mais a nossa fé em Ti. E mais uma vez, obrigado. E te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que reina e reinará para todo sempre. Amém. Nós vamos mais uma vez ouvir o grupo Exaltar-te. Logo após a palavra estará com o nosso pastor. Agora bem juntos, dá mil louvores a Deus. Sua presença imploramos, pois somos todos filhos seus. Como Davi no passado, ergui a Deus seu louvor. Hoje estamos cantando glórias ao nosso Senhor. Como Davi no passado, vamos à luta vencer. Nunca temer o gigante que a vida às vezes nos há de trazer. Vamos agora bem juntos, dar mil louvores a Deus. Sua presença imploramos, pois somos todos filhos seus. Como Davi no passado, ergui a Deus seu louvor. Hoje estamos cantando glórias ao nosso Senhor. Canta agora comigo, vamos hoje celebrar, cantando amor que nunca cessa. Ao mundo então iremos falar. Somos um povo que confia em Deus. Unidos pelo amor iremos ficar. Juntos marchando, não vamos temer. Bem confiantes, vamos vencer. Vamos agora bem juntos, dar mil louvores a Deus.
os filhos seus, como Davi no passado, erguia a Deus seu louvor. Hoje estamos cantando glórias ao nosso Senhor, como Davi no passado, erguia a Deus seu louvor. Hoje estamos cantando, sim, cantando glórias ao nosso Senhor. Hoje estamos cantando, sim, cantando glórias ao nosso Senhor. Texto de 2 Reis, capítulo 13, de 1 a 9, vai contar a história do reinado do rei Jeoacás, rei do reino do norte. À época, o reino de Israel era dividido em duas partes. Havia o reino do sul, chamado Judá, e havia o reino do norte, chamado Israel, com a capital em Samaria. E esse rei Jeoacás, ele vai reinar exatamente nessa parte do norte, e ele vai reinar ali sobre o povo de Israel durante 17 anos. E diz assim o texto bíblico: no 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles, pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacás e tudo o que fez, e o seu poder, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Esse rei Jeoás, ele ficou como que marcado na história pelo fato de que ele recebeu benefícios de Deus, contudo, ele não viveu uma vida comprometida com Deus. Ele ficou marcado na história porque ele foi alcançado pela graça de Deus, que agiu na vida dele, no seu ministério. Nós lemos sobre a oração que ele fez e sobre o pedido dele por um libertador, e a maneira como Deus graciosamente enviou esse libertador para poupar a ele e ao seu povo da humilhação que eles vinham sofrendo. Apesar disso, diz o texto bíblico que esse homem não valorizou a sua experiência com Deus. Esse homem deu as costas ao Senhor e voltou ele com todo o seu povo a viver uma vida pecaminosa. Esse texto
ele é interessante porque nele nós encontramos alguns fatos que são verdades na vida espiritual de todos os homens, fatos que são verdades no nosso relacionamento com Deus e que são muito claros quando nós olhamos para esse texto. Talvez a primeira verdade, o primeiro desses fatos que nós possamos destacar é o fato de que Deus vê todos os nossos atos. Nenhum de nós pode esconder nada do Senhor nosso Deus. O texto bíblico diz assim: e fez o que era mal perante o Senhor. Ou seja, lá no verso 2, ou seja, o Senhor estava observando a vida dele. Tanto é que o Senhor vai declarar que os atos dele são maus. Um pouco avante, o texto bíblico vai dizer que Jeroboão, Jeoacás e seu povo não se apartaram dos pecados de Jeroboão. Ali estava de novo o Senhor contemplando todos os atos daquele povo, todos os atos daquela geração. A nossa consciência acerca de Deus, a nossa compreensão de Deus, é aquela compreensão de que Deus conhece todas as coisas, de que Deus nos observa, de que Deus sabe tudo. Lá no Salmo 139, o salmista expressa isso de uma maneira sublime, quando ele diz o seguinte, Salmo 139, o salmista expressa essa verdade de que Deus contempla todas as coisas e de que nós não podemos de maneira alguma esconder-nos dele, quando ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe, o Senhor vê quando me assento e quando me levanto. O Senhor penetra, ainda que à distância, de longe, todos os meus pensamentos. Pense no seguinte: nesse momento, os meus pensamentos estão patentes diante de Deus. Ele os conhece, Ele os vê. E eu quero dizer para você uma coisa a mais: Ele também vê os teus pensamentos nesse momento. Ele contempla todas as coisas. Nada há que fique oculto aos olhos de Deus. Deus contempla todos os nossos segredos, ainda os mais escondidos, Ele os vê como se fosse a própria luz do dia. Ele fala assim: esquadrinhas, examinas com profundidade o meu andar e o meu deitar. O Senhor conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Olha o que ele coloca no verso 11. Algumas vezes essa ideia do conhecimento pleno de Deus, ela é meio perturbadora. Ela algumas vezes nos intimida. E aí ele fala assim: se eu digo, as trevas me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão ocultas. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Meu amado, Deus conhece todos os nossos atos. Deus conhece os nossos motivos, Deus conhece as nossas motivações, Deus conhece aqueles mais íntimos segredos e propósitos do nosso coração. E assim como Ele conhecia de Jeoacás, Ele conhece os meus e os seus. Ele vê todos os nossos atos. Eu acho interessante que no texto que nós lemos há uma ideia a mais. É a ideia de que Deus não apenas vê, mas Deus julga. Deus julga todos os nossos atos. E a Bíblia diz que o Senhor viu os atos de Jeoacás e Ele considerou que aqueles atos eram maus. A Bíblia diz que o Senhor observou o que ele fazia e disse: é mau o procedimento desse rei. Se você quiser depois chegar em casa e ler o livro de Reis, o primeiro livro, ler o segundo livro de Reis, você vai perceber uma dinâmica contínua. A dinâmica de que Deus está sempre julgando os atos dos homens.
E a Bíblia diz assim: e esse foi um bom rei aos olhos de Deus, aquele foi um mau rei. Esse foi um bom rei, mas não foi tão bom quanto Davi. Esse foi um bom rei, mas que não foi perfeito. Aí chega um ponto que diz assim: esse homem foi um mau rei, um rei tão mau, que não lhe queimaram perfumes, aromas, quando ele partiu. Deus está sempre avaliando. Quando a Bíblia diz que Deus está vendo os nossos atos, ela não quer nos transmitir a ideia de que Deus seja um observador passivo, alguém que está de braços cruzados olhando a sua vida de modo indiferente, sem se preocupar com aquilo que você faz. Não, a Bíblia está continuamente nos apontando para um Deus que olha os nossos atos e que os julga, para saber se eles são bons ou se eles são maus. Um Deus que está nos avaliando continuamente. E o padrão com que Deus nos avalia é um padrão objetivo. É a sua lei, é a Escritura, é a palavra dele, são os seus mandamentos, são aquelas verdades eternas, princípios de vida que ele semeou no coração dos homens e que foram cristalizados na lei dele, a lei de Deus. De modo que nós sabemos que o errado é errado e que o certo é certo, e ainda quando a nossa consciência está cauterizada pela presença do pecado, ainda assim, quando nós cometemos o erro, nós sabemos que aquilo é desagradável aos olhos de Deus. Deus estava avaliando a vida daquele homem, e esse padrão de avaliação de Deus era a sua palavra. Deus avalia as nossas vidas também. Não pense que aquele homem foi o único. Todos nós estamos sendo avaliados por Deus. Por isso que quando aquele rei Belsazar, o último rei de Babilônia, ele deu um grande festival, celebrando a sua própria glória, diz a Bíblia que uma mão apareceu na parede e escreveu na parede. E aquele rei era poderosíssimo. Ele considerava-se o homem mais poderoso da terra naqueles dias. Agora, quando a mão começou a escrever na parede, as pernas do rei vacilaram, seus joelhos tremeram e ele começou a bater perna com perna de tanto medo. E o que ele viu na parede? Ele viu uma expressão simples: Mene, mene, tekel, farsim. E o que significava aquilo? Significava que a vida dele estava sob avaliação da parte de Deus. Deus havia pesado os seus atos e agora ele estava sob a condenação de Deus. O reino dele lhe seria tomado e seria passado para outra pessoa. Meu amado, nós estamos continuamente sob a avaliação de Deus. Deus está avaliando os nossos atos, quer sejam bons, quer sejam maus. E o Senhor faz isso porque ele é um reto, um justo juiz. E nós devemos lembrar daquilo que foi o tema da oração de Abraão, quando ele conversava com Deus em Sodoma, ali junto àquela planície de Sodoma, quando ele fala com Deus: não fará justiça o juiz de toda a terra. E naquele momento Deus vai agir com justiça, mas a justiça de Deus será justiça punitiva. Ele vai punir aquelas duas cidades por sua maldade. Nesse texto que nós lemos, também você vai ver a expressão da justiça de Deus, porque se é um fato que Deus avalia os nossos atos, uma outra consequência desse fato é que Deus pune as nossas vidas quando nós transgredimos contra Ele. E por duas vezes, pelo menos, esse texto vai falar que a ira do Senhor se levantou contra Jeoacás e contra o seu povo. Meu amado, Deus é a própria expressão da bondade. Deus é a própria expressão do amor. Se você quiser um sinônimo para amor, o melhor sinônimo que você vai encontrar vai ser Deus. Se você quiser um sinônimo para bondade, é Deus. Deus é amor. Esse é um dos versos que as crianças logo decoram. Deus é amor. Agora, você nunca lerá na Bíblia que Deus não é justiça, porque o mesmo Deus que é perfeito em amor é também perfeito em justiça.
uma das coisas mais complicadas para a minha cabeça, para o meu entendimento, é conseguir harmonizar a ideia de que Deus é amor e Deus é justiça, de que Deus é bondade, mas também é severidade, de que Deus é capaz de me amar com amor eterno e é capaz também de me castigar se eu lhe der as costas. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Por isso as minhas palavras vão ser sempre imperfeitas, porque eu sou imperfeito. Eu não tenho todo o conhecimento. Perfeito é Deus. E Ele é a perfeita manifestação de amor e de justiça para todos os homens. Em Deus, a justiça é perfeita e se harmoniza de modo perfeito com o amor e com a bondade. Ele é Deus. E a existência dele, o caráter dele, as virtudes dele e a perfeição dele vão muito além da minha capacidade de expressão, da minha capacidade de compreensão. Agora a Bíblia me fala que Ele é justo juiz. Sabe o que isso significa? Isso significa que o Deus que é amor é o Deus que vê, é o Deus que julga e é o Deus que pune os nossos atos quando nós estamos andando de modo contrário à sua vontade. Quando a nossa vida é colocada diante do padrão objetivo de Deus, que é a sua palavra, esse padrão objetivo que nos mostra aquilo que Deus quer que nós sejamos, a lei de Deus, que nos fala que nós devemos viver para Deus, devemos temer somente a Deus, não devemos adorá-lo de modo impróprio, a lei que nos diz que nós devemos separar um tempo para Ele, a lei que nos diz que nós devemos honrar a nossos pais e mães, a lei que nos coloca princípios morais que devemos obedecer e seguir para que a sociedade seja reta, não matar, não roubar, não furtar, não adulterar, não dar falso testemunho, não cobiçar nada que pertença ao meu semelhante. Quando eu coloco a minha vida diante desse padrão objetivo de Deus e eu me encontro em falta, eu estou debaixo da disciplina de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o rei Joacás ficou sob a ira de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a ira de Deus se levantou contra aquele rei. A Bíblia diz assim: pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor. E vai ainda dizer assim: contudo não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, e em virtude disso, dessa pecaminosidade do rei e do seu povo, a ira de Deus se levantou sobre eles. Amado, todos nós temos a noção de justiça no coração, todos nós. Você não gosta de ser injustiçado, você quer receber aquilo que seus atos merecem. Essa noção de justiça está em nosso coração porque Deus, que é justo, a implantou em nós. E Deus, que é o justo juiz, Ele vai exercer disciplina para com todos os homens em virtude de seus atos. Algumas vezes a disciplina acontecerá de modo imediato. Foi o que aconteceu com Joacás. Ele pecou e a disciplina de Deus se manifestou sobre a vida dele, ao enviar os exércitos da Síria, que fizeram sofrer a sua nação, trouxeram sofrimento, desgraça, dor para Israel naqueles dias. Quando eu comecei a andar em busca de Jesus e do Evangelho, uma vez eu estava na porta de uma igreja, onde o irmão estava pregando o Evangelho, e aí o irmão falou, porque lembre daquele casal. Aí eu falei, que casal é esse? Ele falou, aquele casal que passou na porta da igreja e lhe ofereceram um folheto. E eles disseram assim, não, hoje não, nós estamos indo para o cinema, nós não podemos parar agora para receber o folheto, muito menos para ir para a igreja. Eles foram para o cinema. E então ele falou, acontece que na rua que eles iam, um carro perdeu a direção, atropelou os dois e morreram os dois. E aí ele disse, eles não foram para a casa de Deus,
eles acabaram sofrendo a disciplina de Deus. E aquilo me deixou com um medo muito grande naquele momento, porque eu falei, eu não aceitei hoje o Evangelho, será que eu vou morrer amanhã? Será que a disciplina de Deus se manifestará sobre a minha vida amanhã? Não, mas não acontece assim, geralmente. Eu não sei nem se a história do casal é verdadeira ou se é apenas uma história, porque eu ouvi a história do casal em outras igrejas também, que eu acabei não aceitando o Evangelho naquele momento, só fui aceitar depois em um outro contexto. E eu sempre disse que eu não sei como eu aceitei o Evangelho naquele outro contexto, porque era tudo que eu estava fugindo. E foi naquele outro contexto que eu fui abraçar o Evangelho. Agora, é um fato que nem sempre a disciplina do Senhor sobre a nossa vida acontece de modo imediato. Por isso que há tanta injustiça no mundo, por isso que há tanta corrupção, por isso que há tanto ódio, por isso que há tanta violência, por isso que há tanta maldade, por isso que nós choramos muitas vezes a perda de pessoas que amamos e que são boas, generosas, que estão fazendo aquilo que é correto e, contudo, a maldade as alcança. Então, nem sempre a disciplina será imediata. Algumas vezes, e geralmente acontece isso, a disciplina vem no futuro. E a Bíblia fala disso também. Jesus um dia contou a história de um homem muito rico que vivia de modo esplêndido, e à porta da casa dele havia um homem mendigo que sofria tremendas dores. E ele diz, um dia os dois morreram, e aquele que temia a Deus, que confiava em Deus, foi levado à presença de Deus, enquanto aquele que era rico e que vivia sem dar atenção aos valores do reino de Deus, sem dar atenção ao Deus do reino, esse foi lançado no lugar de sofrimento. Sabe o que Jesus quer nos ensinar? Que haverá um tempo de justiça, em que a justiça de Deus vai se aplicar, e em que todos os erros e todas as transgressões serão punidas, e em que Deus manifestará sobre todos os homens e para com todos os homens a sua disciplina. Devemos lembrar disso. Podemos viver nesse mundo de qualquer maneira. Podemos viver nesse mundo dando as costas para os valores do reino. Podemos viver esse mundo sendo dominados pela maldade, pela corrupção, pelo vício. Podemos ser pessoas que usem máscaras. Diante dos outros, vivamos uma vida íntegra e reta, amorosa e bondosa. E dentro de casa, podemos ser aqueles que exploram, que agridem, que maltratam, que ferem os próprios familiares. Sim, podemos. Podemos até achar que a justiça de Deus nunca nos alcançará. Podemos nos iludir com essa verdade. Mas olha, um dia essa ilusão será desmascarada. E um dia, quando estivermos diante de Deus e a justiça de Deus se manifestar nas nossas vidas, experimentaremos a disciplina do Senhor, como aquele homem da história de Jesus também a experimentou. Aí é que se manifesta a grande oportunidade que esse texto nos oferece. Porque se esse texto fala de Deus como vendo, julgando e punindo, ele também fala que Deus escuta, atende a oração daquele que o busca. E o texto bíblico, de modo muito claro, diz assim no verso 4: porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu. Vamos juntos? Pode ser, minha irmã? Vamos juntos? Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor. Como parece com aquele hino que nós cantamos ainda agora. Como é que diz o hino, Sidney? Não quero
mas quero a tua face, não é? Tem uma coisa assim, não é? Então, foi assim que ele fez. Ele, no meio daquela situação toda, ele buscou a face do Senhor, ele suplicou diante da face do Senhor. Vamos continuar. E o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. Repare só, aquele homem, aquele rei mau, ímpio, vil, que tinha os seus atos condenados por Deus, eis que agora ele se quebranta diante de Deus. Eis que agora, naquele tempo de sofrimento e dor, ele se volta para o Senhor, ele suplica o favor do Senhor, ele pede que Deus tenha misericórdia da vida dele, que Deus se apiede dele naquela situação de aflição pela qual ele tem passado. Olha a resposta disso no verso 5. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. Nós não sabemos que salvador é esse. Israel era uma nação pequenina, que ficava no meio de uma rota de ligação, entre o Egito no sul e as grandes nações que existiam ali na Mesopotâmia. E acima de Israel no norte estava a Síria, e a Síria queria dominar Israel. Provavelmente o libertador que Deus enviou foi o exército do rei da Síria, que livrou ao povo de Israel do poder da Síria. E assim Israel teve paz. Mas o que eu quero deixar com você é uma coisa simples. Não importa quais tenham sido os nossos pecados e as nossas transgressões. Não importa como tenha sido a nossa vida até aqui. Não importa se o meu coração até aqui foi frio, gelado para com Deus. Se eu buscar ao Senhor de todo o meu coração, o Senhor me ouvirá. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como esse rei Joacás, ele percebeu a condição em que ele vivia, percebeu que precisava da ajuda de Deus, percebeu que precisava da presença de Deus na sua vida para que algo fosse mudado. Ele clamou a Deus e Deus enviou a eles um Salvador. Quero deixar para você uma coisa muito simples. O verdadeiro Salvador não foi aquele enviado para Joacás. O verdadeiro Salvador já veio. Chamava-se Jesus. Deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, enfrentou na cruz do Calvário o juízo de Deus que deveria repousar sobre a minha vida, a sua vida, a vida de toda a humanidade. Ele na cruz do Calvário levou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa transgressão. Diz a Bíblia que a experiência de Jesus foi tão devastadora, que ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E Jesus clama isso porque ele, o perfeito e santo Filho de Deus, recebeu sobre si, em sua vida, os pecados de toda a humanidade, para que nele e pelo poder dele nós possamos ser salvos por Deus. Ele é o Salvador em quem temos de crer. Ele é aquele diante de quem nós devemos nos colocar. Ele é aquele a quem devemos buscar ainda hoje, nessa noite, para que a nossa vida seja salva por Deus. Ele é o Salvador que Deus enviou para libertar-nos do jugo do pecado, do jugo das trevas, da corrupção, da maldade. Ele era a luz da parte de Deus que ilumina o coração de todo homem. Ele é aquele que, dando a sua vida por nós, nos oferece completo perdão para todas as nossas faltas, para todas as nossas transgressões. Ele é aquele que pode salvar hoje a vida de todos aqueles que se voltam para Ele em temor e fé. Na minha leitura da Bíblia, eu hoje li João capítulo 1. E João capítulo 1 diz assim: veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Quantas pessoas não têm tomado essa mesma atitude do povo de Israel?
Quantas pessoas ao longo da história têm sido colocadas diante de Jesus e do poder que Ele tem de salvar, diante do amor dEle, da bondade dEle, do sacrifício dEle na cruz do Calvário, mas temos dito: não, eu não quero a Jesus. E quantas pessoas, por rejeitarem a Jesus, têm permanecido as mesmas pessoas, sem experimentarem o poder de Deus e a transformação que há em Deus. Mas a Bíblia diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu amado, Jeoacás, depois que Deus o abençoou, ele deu as costas ao Senhor e ele voltou à velha vida de pecado. Ele perdeu aquilo que Deus tem de melhor para a vida dele, porque o que Deus tem de melhor para a nossa vida não são as bênçãos que Ele nos dá. Por isso que a música que nós cantamos diz que nós não queremos as mãos de Deus, nós não queremos o favor de Deus, embora nós queiramos o favor de Deus, nós queremos realmente, mas o melhor não são as mãos, o melhor é nós vivermos ao lado do Senhor, termos comunhão com Ele, sermos transformados por Ele e experimentarmos a cada dia a presença dEle. E aí pego a outra música, não é, que diz que nós não podemos passar nenhum dia sem separar tempo para estar com Cristo, para viver com Ele. Meu amado, a melhor decisão que podemos tomar é voltar-nos para Cristo, suplicar que Ele nos aceite, suplicar que Ele transforme as nossas vidas, pedir que Ele faça morada em nosso coração, recebê-lo em nossas vidas. E a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O grande convite para você nessa noite é para que você se volte para Cristo, é para que você peça a Ele que seja o teu Salvador, é para que você peça a Ele que entre em sua vida e faça morada no seu coração, é para que você peça a Ele que Ele transforme a sua vida e faça de você uma nova criatura, é para que você nessa noite, reconhecendo que precisa dEle, como aquele rei reconheceu, clame a Deus por um Salvador, e esse Salvador é Jesus, pedindo a Deus que Ele entre em sua vida, transforme o teu coração e faça de você uma nova criatura, que viva uma vida nova na presença de Deus, experimentando em seu coração a graça de Deus. Vamos cantar o hino 245 do cantor cristão, do HCC. Enquanto isso, eu quero deixar com você o apelo, para que você reflita, para que você volte seu coração para Deus nessa noite, para que você faça dessa noite uma noite especial, entregando a sua vida para Cristo, recebendo a Cristo em seu coração e tendo dessa maneira a sua vida transformada pelo poder de Deus. Sem Cristo eu iria, sem Cristo não sei andar, sem Cristo eu vagaria, qual barquinho no imenso mar. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par, só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação.
Sem Cristo eu desistiria, mas com Ele livre sou. Cristo, só Cristo, queres hoje amar este amigo sem par, só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Eu não vou me demorar, mas enquanto a igreja está orando, eu quero perguntar a você que está conosco nessa noite, pensando naquilo que acabamos de cantar, pensando na mensagem que ouvimos: sem Cristo não há salvação, só nele há salvação. Ele é o Salvador que Deus nos enviou para libertar-nos de todo pecado, para dar-nos uma vida nova na presença de Deus. E eu quero estender a você nessa noite convite. Você quer receber esse Salvador Jesus em sua vida? Você quer que esse Salvador Jesus entre em seu coração, entre em sua vida e transforme a sua vida? Você quer que esse Salvador Jesus seja nessa noite o teu Salvador pessoal? Se você quer fazer isso, se você crê em Cristo como teu Salvador pessoal nessa noite, e se você quer tornar pública essa decisão, levante a sua mão, onde você estiver. Eu quero orar a Deus em favor da sua vida, pedindo a bênção do Senhor sobre você. Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Deus te abençoe. Há mais alguém que nessa noite quer entregar a sua vida a Cristo, quer receber a Cristo como Salvador na sua vida? Se você quer receber a Cristo nessa noite, levante a sua mão. Eu quero te identificar. É apenas para tornar pública essa decisão. A Bíblia nos exorta a tornar pública a nossa decisão ao lado de Cristo. A Bíblia nos exorta a ser corajosos em manifestar diante dos homens a nossa fé em Cristo. Se você nessa noite decide entregar a vida para Cristo, decide receber a Cristo como teu Salvador pessoal, levante a sua mão bem alto. Eu quero te identificar, eu quero orar em favor da sua vida. Eu quero suplicar a bênção do Senhor sobre você. Se você quer receber a Cristo nessa noite em teu coração como Salvador, levante a sua mão. Quero orar a Deus por você. Temos aquele senhor, o nome dele, qual o nome mesmo? Juliano. Vamos orar então pelo Juliano nesse momento, suplicando a Deus que Deus o abençoe cada vez mais. Eu peço à irmã Cláudia para logo depois tomar o nome do Juliano, para que nós possamos orar com ele, um contato dele, tá, Cláudia? Por favor. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por tudo aquilo que vimos, ouvimos, tudo aquilo que recebemos da parte do Senhor. Muito obrigado a Deus pelas inúmeras exortações feitas pelo Senhor ao teu povo, a todos nós que aqui estamos reunidos, para que vivamos uma vida na tua presença, experimentemos a tua graça, sejamos cheios com a tua bondade e o teu amor, vivamos uma vida em plenitude na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, e te pedimos que fortaleças o nosso coração, para que possamos, ó Deus, praticar, obedecer, atender a todas essas orientações como tua igreja. Também te agradecemos, ó Deus, pela decisão de Juliano ao teu lado. Te agradecemos pela decisão tomada por ele nessa noite. E te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito possa impactar a vida dele, possa transformar a vida dele, possa mudar o coração dele, fazendo-o
viver uma vida nova na tua presença. Que o Senhor lhe dê força e poder para resistir, ó Deus, às pressões, às adversidades e permanecer firme na fé ao lado do Senhor. E que ele possa crescer na tua graça e no conhecimento da tua vontade, tendo, ó Deus, em tua igreja, aqui representada, um ambiente propício, uma família na fé, para que ele possa continuar crescendo nos caminhos de Deus, crescendo no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa decisão. Firma-o, fortalece-o na fé e ajuda-nos, ó Deus, capacita-nos para ajudá-lo no desenvolvimento da sua fé em Jesus. Ó Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. Guarda-nos nessa noite de todo mal. Toma em tuas mãos a tua igreja e abençoa cada um dos teus servos. Concede, ó Deus, ao nosso coração a tua bênção, ó Deus, agindo, Pai, nas nossas vidas de acordo com a tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Nessa hora, ó Deus, te pedimos por aqueles que estão enfermos e por suas famílias, que o Senhor esteja cuidando, abençoando, restaurando, agindo de acordo com o teu querer. Colocamos diante do Senhor a vida de tua serva Mãe Eliane e de toda a sua família, e te pedimos, ó Deus, que continues abençoando a vida da família da tua serva, trazendo, ó Deus, a eles a força e consolação do teu Espírito. Te pedimos, ó Deus, também nessa hora, que o Senhor esteja contemplando aqueles propósitos, ó Deus, aqueles desejos profundos guardados no coração do teu povo, e que o Senhor esteja agindo, dando resposta a esses desejos, cumprindo esses propósitos, satisfazendo o coração do teu povo e colocando, ó Deus, em nosso coração um desejo cada vez maior de viver em tua presença e de fazer a tua vontade. Ó Deus, estamos encerrando esse culto. Em breve seremos a tua igreja que se espalhará por essa cidade. Que sejamos sal e luz, que sejamos instrumentos em tuas mãos para abençoar muitas vidas, e que por nosso intermédio a bênção do teu evangelho possa alcançar aqueles que vivem longe de Jesus e que precisam tanto da tua graça e salvação. Muito obrigado por tudo. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Agora, irmãos, com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Jesus, o Filho de Deus, e as ternas e doces consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado, desde agora e para sempre. Amém, Pai. Meu amado Deus, te abençoe. E que essa semana seja uma semana em que você experimente de muitas maneiras diferentes a graça de Deus agindo em sua vida e fazendo da sua vida uma vida cada dia mais vitoriosa na presença do Senhor. Cada noite é esperar que um novo tempo recomece assim que o dia amanheça. Sou humano, tenho sonhos, faço planos, como qualquer outro homem quero ser feliz.
Quais os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar, porque creio em Deus, Ele sempre cumpre o que diz. Ansiedade, medo